Meu nome é Cabral, sou executivo da Plane Aviation. Estamos aqui hoje para mais um podcast. Esse nosso podcast que demos o nome de Planecast é um oferecimento da Plane Aviation, né, o seu revendedor Cirrus no Brasil. No mais, então, já que eu fiz o meu merchan, vamos tratar hoje de um assunto muito interessante, porque vendemos aeronaves e buscamos sempre soluções para os nossos clientes. Então, um dos modelos muito interessantes aí de aquisição de uma aeronave ou de entrada no mundo, né, de aeronaves e no mundo da aviação é através do compartilhamento. Então estamos aqui hoje com o Guilherme Abdala, que é sócio proprietário da Magnolia Cubs. Gui, muito obrigado por fazer parte desse nosso podcast, muito obrigado por estar aqui hoje. E a gente sabe que esse início de bate-papo, a gente vai desenvolver alguns temas e alguns assuntos relacionados a esse modelo tão interessante de aquisição de aeronaves. Então, seja muito bem-vindo ao nosso hangar e ao nosso podcast. Obrigado, Cabral, obrigado pelo convite, um prazer sempre estar com vocês por aqui. É uma honra poder participar desse projeto também com vocês. E espero que a gente aí nos próximos minutos consiga trazer bastante informação interessante, bastante coisa legal sobre o compartilhamento de aeronaves. Muito bom. Guilherme, então para a gente começar esse nosso bate-papo, gostaria que você falasse um pouco sobre a Magnolia Cub, como que vocês chegaram a esse modelo, já que operam aí 4 aeronaves do modelo SR-22 e faz parte desse ecossistema com a gente aqui. Bacana, Cabral. A Magnolia, ela nasceu com um PA-18, né? O nosso sócio fundador, o Alexandre, construiu uma réplica de PA-18 experimental e aí ao longo da construção, né, não é uma construção do dia para a noite, essa construção levou alguns anos e ao longo da construção ele percebeu que quando essa aeronave ficasse pronta, é uma aeronave de lazer, esportiva, que ele não ia usufruir dessa aeronave o tempo que ele gostaria, né? Que essa aeronave ia passar muito tempo disponível no hangar e menos tempo voando. E ele queria ver o bichinho voar. Sem dúvida. Queria né? ver o PA-18 voando. Não foi feito para voar. Exatamente. Né? E aí ele começou a pesquisar os modelos, né, de propriedade compartilhada que existiam nos Estados Unidos, na Europa. O avião ficou pronto em 2017. Em 2018, ele fundou a Magnolia Cubs Clube de Voo. Uhum. Tá? Com a proposta justamente de utilização do PA-18, uma proposta de propriedade compartilhada da aeronave, que pudesse dar liberdade para o sócio da aeronave, que ele pudesse usar essa aeronave como antigamente acontecia nos aeroclubes, né? De poder pegar essa aeronave, curtir um final de semana, curtir uma viagem com essa aeronave, realmente ter experiência de propriedade daquele bem, daquela aeronave. Lembrando, né, Gui, quando você fala com relação como acontecia antigamente aeroclubes, para o nosso público que não sabe o que acontecia, eu acho que vale a gente explicar que era a joia do aeroclube, e a pessoa se associava àquele aeroclube e, vamos dizer, tinha uma parte do aeroclube. Isso. Né? Assim como é hoje, talvez um clube de campo, algo assim. Então, um sócio que paga-se uma joia e é responsável, através daquele grupo, por fazer a manutenção dos aviões. Eventualmente, tinha até as instruções de voo nos aeroclubes, e alguns aeroclubes ainda no Brasil mantêm esse mesmo modelo. Sim, né? sim. Mas era muito bom você poder reservar o avião ali por um dia ou por algumas horas para fazer o seu voo, né, de aerodesporto. Exatamente. E aí, em cima disso, ele desenvolveu todo um regimento de uso da aeronave, um regulamento para que os sócios cumprissem, e o PA-18 começou a operação dele lá em 2018. O modelo deu muito certo.
atraiu muita gente, muitos pilotos que procuravam um lugar para voar, que queriam estavam buscando realmente esse tipo de produto, né? Uma aeronave para chamar de sua e para curtir o avião, poder viajar, poder fazer um voo contemplativo, levar a família para voar, esposa, filhos, etc. A nossa frota desportiva aumentou e esse modelo, com poucas adaptações, se aplicou para aviação executiva de pequeno porte também, né? E aí, Cabral, acho que é importante fazer uma distinção entre o que é um compartilhamento de aeronaves e uma propriedade compartilhada, né? Num compartilhamento de aeronaves, a pessoa vai ingressar num pool de aeronaves, normalmente com uma frota à disposição, e ela vai fazer uma solicitação de um voo. A aeronave, o escalador vai determinar lá a aeronave que está disponível, que está mais próxima para atender ele. Essa aeronave vai ser remanejada, atender esse sócio, deixar ele no destino e não necessariamente ficar lá aguardando o retorno, né? Ela pode ser depois remanejada para algum outro lugar para atender outro sócio e uma segunda aeronave que vai buscar essa pessoa. Ou seja, nesse modelo que você está explicando aí agora, que não é o que vocês trabalham. Não. Né? Esse é um modelo onde então você tem vamos dizer, autonomia de solicitar um voo e a aeronave que vai cobrir aquele voo não necessariamente é aquela aeronave específica que você achava que fosse. Ou seja, qualquer uma que estivesse ali dentro do padrão da empresa que presta esse tipo de serviço. Exatamente. Tá. Exatamente. Como que funciona então na Magnolia? Na propriedade compartilhada, correto, né, cada aeronave tem o seu grupo, a sua sociedade bem definida. Ou seja, aquele grupo de sócios é exclusivo, específico daquela aeronave, para que eles justamente possam utilizar a aeronave como se suas integralmente fossem. Perfeito. Né? Perfeito. Então, quando um sócio vai para uma reunião a trabalho, ele vai reservar a aeronave vai levar ele e vai aguardar ele para fazer depois o retorno da aeronave. Esse modelo ele é interessante no sentido de garantir a disponibilidade da aeronave, trazer uma otimização de custos, porque a aeronave não está fazendo um voo vazio. Correto. Ela sempre faz o voo transportando um dos seus sócios, né? E realmente ele ganha muita liberdade em poder segurar a aeronave ali com ele para usar, para eventualmente, se tiver alguma alteração na missão, essa aeronave está à disposição dele. Então ele é proprietário, né? Cada sócio é proprietário de uma fração de uma aeronave específica. Perfeito, bem explicado. Então, pelo que eu estou entendendo, a propriedade compartilhada, que é esse modelo, a pessoa é efetivamente dono de uma fração da aeronave, de uma parte, de uma parcela, de uma porcentagem da aeronave. Isso, exatamente. Ótimo. E aí vem uma pergunta, então, com relação a esse modelo específico da Magnolia. Você já chegou a falar alguns benefícios, mas para a gente conseguir sintetizar e fazer uma lista dos benefícios, então, de ser um proprietário, né, de uma cota, de uma parcela dessa aeronave, né? Deixando claro que, como eu disse já logo na introdução, um dos modelos eu gosto muito da palavra que vocês usam, de degustação, de experimentar, de poder ingressar no meio aeronáutico, né, no mundo de proprietário de aeronave, é adquirir uma parte de uma aeronave. Então, se você puder listar para a gente os benefícios que se tem em ser proprietário de uma parte da aeronave e essa aeronave sendo gerenciada pela Magnolia, eu acho que ficaria ainda mais claro para as pessoas que estão nos assistindo. Claro, Cabral. Uma grande vantagem é o preço e a facilidade de ingresso nessa aeronave, de aquisição da fração dessa aeronave.
E assim como a facilidade de ingresso nessa aeronave, a facilidade de saída dessa aeronave. Se em algum momento o sócio fala, olha, não, eu preciso agora de outra máquina, preciso de uma máquina maior, eu quero migrar para uma máquina mais nova. Essa migração é muito fácil, então o ingresso e a saída na fração da aeronave é um trâmite muito tranquilo, muito fácil, sem burocracia. E obviamente que tem o seu mercado, né? Ele tem um mercado, assim como ele teve um mercado para comprar essa fração, tem alguém no mercado querendo a fração dele e ele buscando uma outra fração de outra aeronave. Então esse é uma parte muito interessante. A outra, como essa aeronave ela serve exclusivamente a determinada sociedade, ou seja, aquele grupo de sócios, todos os custos dessa propriedade, sejam os custos fixos ou os custos relacionados à operação, são muito enxutos, né? E muito transparentes. Tá? Você mencionou um aspecto importante, né? Que a Magnolia ela é uma gestora dessas aeronaves no perfil executivo. Então, as aeronaves de perfil executivo que a gente tem debaixo do nosso guarda-chuva, elas são gerenciadas por nós, com gerenciamento financeiro dessa aeronave, a parte contratual e de aplicação de regimento interno de uso da aeronave. Perfeito, ou seja, até vou interferir agora na sua explicação desse benefício. Então a Magnolia ela faz a gestão, ela não detém a propriedade da aeronave. Não, ela faz a gestão, até porque uma das perguntas mais recorrentes que recebemos é com relação à gestão da aeronave. Então, poxa, quem vai gerir uma escala de voos? Quem vai prover o piloto? Quem vai gerenciar o seguro? Que a gente sabe que os seguros são seguros de valores dentro do valor da própria aeronave. Então, se a gente puder até, um dos benefícios que você falou com relação à divisão dos custos, os custos fixos, o seguro é um custo anual, ele passa a ser um custo fixo. Então, a Magnolia faz a gestão de todos esses trâmites e o gerenciamento mesmo de manutenção, piloto, pagamento de seguro. Então, queria que você falasse um pouquinho mais desse fator específico, porque é bem recorrente as perguntas que vêm com relação ao modelo de compartilhamento. Perfeito. Então, cada sociedade, cada aeronave, ela vai ter o seu piloto, ou o seu grupo de pilotos, porque a gente nunca pode esquecer que uma mesma aeronave, um mesmo SR-22, algum sócio é pura e simplesmente um proprietário da aeronave, mas nós temos sócios que são pilotos das aeronaves, né? Que vão se autotransportar. Então, eles não vão participar do custo do piloto dentro daquela sociedade. Então, cada uma das sociedades, cada uma das aeronaves tem o seu ou os seus pilotos, e a Magnolia ela gerencia o contrato de hangar dessa aeronave, o contrato do seguro, as renovações de seguro obrigatório, o pagamento anual da licença de estação da aeronave. Quando essa aeronave para na manutenção, existe uma parte daquele custo que já foi aportado pela sociedade na proporção do que cada sócio voou, e também esse gerenciamento é a Magnolia que faz, essa distribuição dos custos horários da aeronave para cada um dos sócios. Mas quando ela para uma revisão, para uma intervenção, pode surgir ali algum serviço, alguma troca de peça excepcional. Correto. Né? E nesse momento também a Magnolia entra para fazer a distribuição desses custos. Então, se por exemplo, é um boletim de serviço que apareceu na aeronave, e esse boletim de serviço surgiu e ele vai ser repetitivo a cada 100 horas. A divisão desse custo vai ser na proporção de horas do que cada um dos sócios voou. Perfeito. Agora, é um boletim de serviço anual.
independente do número de horas. Então ele vai ser dividido igualmente entre os sócios. O que eu estou percebendo então que você está falando é diminuir o atrito que eventualmente poderia ter para aeronaves que têm, vamos dizer, 2, 3, 4 proprietários e que eventualmente não tem ninguém para fazer essa gestão. É muito fácil a gente juntar 4 amigos, né? E falar, vamos comprar um avião? Vamos comprar um avião, né? 3, 4 anos depois, encerra-se a amizade, a sociedade e o avião vai ser vendido a preço de banana, né? Para o primeiro que aparecer e quiser comprar. Mas é bem isso, Cabral, porque eu costumo dizer que é o VAR. Né? Exato, então, é o que vai tirar a dúvida. Quem tira a dúvida. Correto. Tudo isso está formalizado num regimento interno de uso de aeronave, num acordo de sócios, mas obviamente tem que ter a figura de quem vai fazer essa distribuição, né? Porque nenhum daqueles 3, 4 ou 5 sócios da aeronave querem realmente despender do seu tempo para analisar um fechamento de revisão e falar, poxa, olha, esse item eu vou dividir ele por hora, esse item não, eu vou dividir ele a calendário, né? Esse item aqui é um item recorrente, já está aportado na manutenção da aeronave. Então essa classificação de custos e apresentar isso para todos os integrantes da sociedade num relatório, de maneira clara, de maneira transparente, para cada sócio saber, olha, todo o real que eu estou colocando nessa aeronave foi mapeado para onde ele tem que ser destinado. E está sendo usado um critério de pagamento, ou seja, de utilização do meu recurso, né? Exatamente. Muito bom. Guilherme, eu queria até aproveitar, você falou num determinado momento com relação ao piloto proprietário. Também uma pergunta recorrente, as pessoas falam, poxa, eu vou entrar no modelo compartilhado, mas eu sou piloto, tenho experiência. Ou será que a minha experiência é suficiente para ser realmente o comandante dessa aeronave? Se você puder também trazer para a gente um pouco da sua experiência, de como que isso está funcionando, o piloto proprietário poder efetivamente voar a sua aeronave, ou num dia que ele precisa de um apoio eventualmente para fazer 2 viagens, para levar a família e ter um piloto profissional ou um safety pilot com ele, como que isso funciona dentro do modelo de compartilhamento? Claro. Para o piloto proprietário, no caso especificamente da linha Cirrus, é fundamental que ele tenha todo o enquadramento no seguro da aeronave, né? Então, vou até te passar, Cabral, um pouco do perfil dos nossos pilotos proprietários, né? Muitos deles já tiveram Cirrus no passado, por um motivo ou outro, normalmente, tá? A maior parte deles vinculado justamente ao cuidado do avião no dia a dia, aquela coisa de, puxa, vou ter que lembrar daquele boleto que vai vencer, daquela licença que eu preciso renovar, e acabaram se desfazendo da aeronave, e aí, com a propriedade compartilhada, falar, bom, essa parte está equacionada, então realmente eu só preciso me preocupar em voar, né? Então já vem com uma bagagem de Cirrus nas suas horas de voo. Para os que não têm a bagagem de Cirrus, o enquadramento no seguro da aeronave, a gente vai recomendar a realização do curso de transição da Cirrus para que se enquadre na aeronave, ganhe experiência. Ele passa por um voo de validação com o piloto designado pela sociedade, né? Então o piloto que já opera aquela aeronave para aquela sociedade, ele vai passar por um voo de validação
da aptidão dele, do cuidado e da parte operacional. Perfeito, da aeronave. Uma revisão técnica, né? Um parecer técnico do piloto designado. Piloto da sociedade. Né? E aí, uma vez aprovado nisso, ele tem total flexibilidade. Poxa, vou fazer vou ter um voo que eu tô indo para uma reunião de trabalho, não é um voo de lazer, então minha cabeça tá no trabalho, não quero ir pilotando, preciso do auxílio de um piloto, a sociedade tem o piloto, né? E aí nesse caso ele solicita que o piloto faça o voo para ele ou com ele, né? Poxa, vou fazer mais de uma perna com aeronave. Também faz a solicitação do piloto. O piloto da sociedade atende esse sócio que majoritariamente voa sozinho da mesma maneira. Perfeito. Ou seja, pelo que eu estou entendendo, não é tão difícil você voar sua própria aeronave, né, dentro dos critérios que foram já pré-estabelecidos e também, né, se adequando dentro das exigências de seguro, legislação e também dentro do que vocês estabeleceram como sendo o crivo de segurança para essa operação. Né? Exatamente. Muito bom. Isso vem muito, né, Cabral, do DNA da Magnolia, lá do PA18, que a ideia é justamente permitir que o piloto desfrute da sua máquina. Né? Exato, do prazer em voar. Né? E esse acho que foi um grande diferencial e um aspecto bastante inovador, que foi trazer essa experiência de propriedade, de pilotagem, de disposição em máquinas super avançadas, como o caso dos Cirrus. Né? Bacana. Por falar em Cirrus, vamos falar um pouquinho dessa parceria entre Plane Aviation, Magnolia Cubs. Já estamos aí há alguns anos com essa parceria e, como também já falamos aqui, é uma forma muito interessante da gente poder dar acesso à aviação a muitas pessoas que tinham aquilo apenas como um sonho. Então, queria que você falasse aí do passado, presente e futuro dessa nossa parceria. Sabemos que duas das aeronaves Cirrus SR-22 estão aqui no hangar com a gente. Na verdade, está chegando aí a terceira. Que é, né, uma surpresa aí. Talvez a gente já pode até lançar aqui nesse podcast já a possibilidade dessa terceira, e algo que sabemos que deu certo. Né? Então, não só a parceria, mas o modelo de negócios dentro desse compartilhamento. Então, fala um pouquinho para a gente aí dessa parceria, o que você vê, como iniciamos essa parceria, como estamos hoje e o que a gente tem para daqui a algum tempo. Como é que será esse futuro aí? Olha, Cabral, foi muito bacana a parceria que a gente tem com a Plane. Ela é muito legal, porque desde lá do começo tem um alinhamento de mentalidade mesmo, né, da Plane com a Magnolia, a ideia, né, e a filosofia de servir bem, atender bem o cliente e buscar a solução na medida do que o cliente precisa. Né? Então houve essa sinergia, esse alinhamento de filosofia e desde a primeira aeronave, a gente tem ainda, né, os sócios super satisfeitos com o produto que eles estão voando e com o modelo de propriedade que eles têm nessas aeronaves. No presente, né, nós temos a chegada aí de novas máquinas. Exato, podemos falar até no plural já. Pode, eu acho que pode falar no plural, né? E uma coisa, Cabral, que é muito bacana, né? Que a gente enxerga, a gente vê isso ao longo da trajetória da Magnolia de 2018 para cá. Em todos os segmentos, tá? Tô falando tanto do segmento que a gente atua com as aeronaves desportivas, quanto com as de perfil executivo, que a propriedade compartilhada, ela é uma etapa, ela é uma fase dentro da história daquele sócio na aviação, daquela pessoa na aviação. Para muitos, ela é uma porta de entrada.
em função da falta de experiência daquele sócio com o gerenciamento de uma aeronave, com toda a parte burocrática. Muita gente não sabe o que é ser proprietário de uma aeronave. De uma aeronave, né? Então exatamente. Entra até mesmo para aprender. Fala, poxa, por mais que vocês tirem toda a carga de trabalho, né, mas aprende-se muito o que é ser um proprietário de uma aeronave. Exatamente. Né? Ele não se preocupou com a data do vencimento e com o pagamento do boleto, mas ele recebeu uma cópia daquilo no relatório. Então ele consegue acompanhar, né, anualmente o que acontece com uma aeronave. Né? E a gente vê isso. O sócio, um ano depois de dono de uma fração de aeronave, ele tem outro entendimento da aviação. Correto. E teve a oportunidade de experimentar os inúmeros benefícios da aviação. Sim. Né? Que a gente brinca que é uma máquina do tempo, né? Um time machine, né? Então... E é isso. A gente, o que eu estava comentando era justamente que o nosso perfil de sócio, ele vê o compartilhamento como uma porta de entrada na aviação, descobre o quanto a aviação pode ser útil, seja para lazer, seja no negócio dele, seja para a empresa dele. E aí, um tempo depois, ele vai seguir naturalmente ou para aquisição de uma máquina só dele, na verdade, ou para o aumento da proporção dele, né? na aeronave, ou para aquisição de uma aeronave integral, só para ele, ou para o ingresso numa propriedade compartilhada de uma máquina de perfil complementar. Como nós temos aqui essas duas maquetes aqui, Exato. aqui na mesa, né? Já dando um spoiler, como nós temos essas duas aqui. Então ele vai ter uma fração de propriedade de um SR-22, que é uma máquina super capaz, que vai conseguir ligar ele com um número absurdamente grande de aeroportos, né, dentro do Brasil, com uma excelente velocidade, um excelente desempenho, eficiente pra caramba, super seguro em função de toda a aviônica embarcada, de todos os sistemas da própria concepção da aeronave, do paraquedas, e aí ele pode ter uma fração num Vision de perfil complementar, para quando ele precisa fazer um tiro mais longo, colocar mais pessoas a bordo, ou ele precisa de uma capacidade meteorológica, né, de maior, ou seja, vai ter que subir um pouco. Vai ter que passar alguma camadinha, alguma camada, alguma formação, ele vai para uma outra aeronave. E ele ganha disponibilidade de duas aeronaves. Né? Eventualmente, ele fala, poxa, essa missão aqui, a máquina ideal seria o SR-22, porque eu vou voar sozinho, porque é um tiro mais curto, mas, poxa, o SR-22 está em manutenção, eu tenho a outra. Então eu vou fazer aquele voo que eu poderia fazer no 22, eu faço na minha máquina de perfil complementar, mas na maior parte do tempo ele está rodando no máximo de eficiência que ele poderia ter com cada uma das máquinas, com cada um dos aviões. Bacana, como eu disse, vocês usam até como degustação e muita gente gosta tanto que já usa essa degustação como prato principal. Né? Então, eu acho que deu para dar uma ideia com relação à utilização das aeronaves. E pergunta que não quer calar, quando a gente fala em custos, eu sei que hoje, né, estamos gravando esse podcast em novembro de 2024, os valores eles mudam, as taxas de câmbio mudam o tempo inteiro, mas com relação à aquisição, uma ideia em dias de hoje, quanto que ficaria, um custo operacional desse avião por hora de voo, se a gente puder acrescentar e dar ainda mais essa informação para as pessoas que estão nos assistindo, eu acho que seria interessante, porque falamos aqui sobre os benefícios, falamos como funciona o modelo de negócio, a história da Magnolia até esse momento, mas e para quem ficou curioso e quer entrar nesse meio maravilhoso que é a aviação? Cabral, hoje há cotas disponíveis, obviamente o valor ele depende
do ano da aeronave, do que está embarcado nela, mas nós temos aí possibilidade já de ingresso numa fração de um Cirrus 22, começando com R$650 mil, né? E se a gente for falar de um geração 7, chegando na casa dos $420 mil. Correto. Tá? Isso então para a linha SR-22. Sabemos que estamos aí numa fase também de negociação, eventualmente chegar para trazer um Vision Jet aí também para a Magnolia, que talvez vai ser uma grande aquisição aí esse ano ou para o ano que vem, né, desses cotistas. Então estamos fechando esse primeiro grupo aí. Então quanto que você tem mais ou menos uma ideia de quanto que está saindo a cota de um Vision Jet? Sabemos que é uma aeronave que hoje zero entregue no Brasil aí em torno de 4,2, 4,1 milhões de dólares. E quanto que ficaria então uma cota? Essa aeronave está prevista para uma divisão de 4 sócios com cotas de $1 milhão. Ou seja, é exatamente uma fração ideal, sabendo que eventualmente para tudo que a gente divide, né, em vários proprietários, eventualmente teria ali um acréscimo, mas para esse aí, então... Nesse grupo, essa sociedade, ela se arranjou nesses valores. Se arranjou nesses valores. Uma baita de uma oportunidade aí, que o pessoal que está nos assistindo aí, se quiser voar no seu próprio jato, vai ter aí então uma possibilidade em breve. E tudo parece que está andando nesse caminho, né? Teremos aí um Vision Jet na Magnolia. E uma coisa que é muito interessante, né, Cabral? Daí, para além da aquisição da cota, depois, o que eu vou ter que me preocupar com isso e como é que isso vai funcionar dentro daquela sociedade, né? Todos os custos fixos da aeronave, então nos custos fixos da aeronave estão o hangar, os seguros, as renovações de licença, atualizações de painel dessa aeronave. Em algumas sociedades está o tripulante, em outras não. Tá? Isso depende também do arranjo de cada uma das sociedades, de cada uma das aeronaves. E a taxa de administração, nós estamos falando aí de um valor mensal aproximadamente R$4.000, R$4.500 por mês, tá? Para cada um dos sócios. E aí, por hora de voo, cada sócio vai pagar diretamente o seu combustível, vai contribuir com a sua proporcionalidade de manutenção da aeronave, vai pagar suas taxas referentes àquele voo, então a taxa de pouso, a taxa de radionavegação daquele voo. E se a gente colocar o tripulante na conta do custo variável, nós estamos falando aí de uma hora de voo na faixa de R$1.800. Ótimo. Então é um valor muito acessível para o benefício que uma aeronave como essa traz, né? Para a capacidade que essa aeronave tem. Sabemos que, vamos deixar claro que, considerando um avião, né, um avião que vai operar nessas velocidades, um avião rápido, que vai conseguir fazer a conexão de duas cidades aí, ou dois aeroportos, né, eventualmente fora das capitais, fora de cidades grandes, realmente traz um benefício e o custo operacional simplesmente imbatível para o que nós estamos falando da mesma categoria. Ele realmente é um acréscimo no modal de transporte, seja do sócio que utiliza isso para passar o seu final de semana na praia, para curtir com a família, seja para a empresa, né? Para uma empresa que precisa deslocar funcionários, atender clientes, frequentar reuniões em diversos lugares, às vezes em 3, 4 cidades no mesmo dia, né? Ele é um acréscimo no modal de transporte muito interessante, né? A gente está, só para colocar aqui, vai contextualizar, se a gente sair aqui de Jundiaí, onde a gente está, e ligar Jundiaí com Angra dos Reis por carro,
nós estamos falando aí de umas 5, 6 horas. 5, 6 horas, no mínimo. Né? Em troca de 1 hora de voo. Exato. Né? Talvez nem isso. Né? Vai depender da proa que a gente conseguir indo para lá, né? Se conseguir subir direto em 50 minutos. 50 minutos está lá. Tá lá. Muito bom. Guilherme, então, antes da gente partir para a nossa fase final desse nosso podcast, eu queria que você contasse um pouquinho das histórias que acontecem no compartilhado. Nos bastidores aqui a gente já deu umas boas risadas com relação às histórias. Se você puder selecionar 2, assim, que não precisa de contar quem são os autores, os participantes. Feitos, né, os participantes, então conta pra gente um pouquinho aí das histórias que acontecem em compartilhado. Bacana. Cabral, olha, uma história muito legal e marcante que aconteceu agora recentemente em função das tragédias no Rio Grande do Sul. Um dos sócios de uma aeronave entrou em contato e falou: olha, tem alguma restrição no regulamento da aeronave para o uso dessa aeronave para uma missão humanitária? Eu falei: de forma alguma. Qual que é a ideia e vamos viabilizar. E aí ele disponibilizou a aeronave para transporte de médicos lá no Rio Grande do Sul. A aeronave ficou 5 dias lá no Rio Grande do Sul fazendo transporte de médicos bem ali no pior momento da calamidade. Então foi uma experiência muito bacana pro piloto que fez essa missão, e da gente de alguma maneira poder contribuir, poder ajudar e viabilizar esse auxílio lá. Sem dúvida. Bacana. E Cabral, teve uma história interessante de um recém-ingresso no compartilhamento, ainda com nada de experiência com aviação geral, realmente ali no começo da operação dele. Falou assim: olha, tenho uma missão a trabalho que eu faço mensalmente, levo 5 dias para fazer essa missão de carro, né? Então o avião vai me ajudar muito com isso, porque eu vou trazer essa missão de 5 dias para 2 dias. Perfeito, né? Aí ele fez a coordenação do voo, disse pro piloto: olha, no primeiro dia nós vamos para Florianópolis. No dia seguinte eu tenho uma reunião em Blumenau e a gente volta no final do segundo dia. Perfeito. O piloto decolou pro voo, indo para Florianópolis, e aquela coisa, quebrando gelo com o sócio no primeiro voo dele. Poxa, o senhor tem uma reunião em Florianópolis? Eu falei: não, minha reunião é em Criciúma. O piloto falou assim: mas tem algum motivo para o senhor ir para Florianópolis? Porque eu dei uma olhada e eu vi que Florianópolis tinha um aeroporto. O piloto falou: olha, Jaguaruna, que é do lado de Criciúma, também tem um excelente aeroporto. Ele falou: mas a gente pode pousar em qualquer aeroporto? O piloto falou: claro que pode. Te ajuda se a gente for direto para Jaguaruna no lugar de Florianópolis? Poxa, ajuda. Ele fez a coordenação em voo mesmo, pediu a alteração do destino em voo, pousou em Jaguaruna. Aí ele foi para a reunião, o sócio, e o piloto perguntou: olha, qual que é a nossa programação então de volta? Amanhã mantém Blumenau? Ele falou: isso, amanhã então a gente vai para Blumenau. Passou meia hora, ele ligou pro piloto: olha, já acabei meu compromisso. Ele perguntou: então o senhor quer ir para Blumenau já? Não. Pode? Ele falou: claro que pode, eu ainda estou aqui do lado do avião, já então estou preparando o avião, tá bom? Tá bom. Deu 20 minutos, ele chegou de novo no aeroporto, decolaram para Blumenau. Então, amanhã nós voltamos? Isso, amanhã nós voltamos. Passou 1 hora, ele ligou: olha, já acabei meu compromisso aqui em Blumenau. O piloto perguntou: o senhor quer voltar para casa hoje?
E pode? Claro que pode. Pode, poxa, você é dono do avião. Você é dono do avião. Estamos dentro da regulamentação. Tá tudo... Enfim, eu sei que ele estava achando um grande negócio trocar 5 dias de estrada por 2 de voo. Acabou chegando em casa antes do café da tarde. Tomou indo o café da tarde em casa, ele feliz da vida. Quase pegou o almoço em casa. Quase, né? Só não pegou o almoço porque ele deve fazer o almoço com o cliente lá. Muito bom, muito bom. Obrigado por compartilhar essas histórias com a gente, viu? Guilherme, para a gente finalizar, queria que você colocasse para a gente agora, vamos dar uma luz aí ao futuro, né? Com relação à propriedade compartilhada. A gente sabe que ela chegou para ficar. O que você vê com relação ao crescimento desse modelo de negócio, desse modelo de negócio aeronáutico, né? A gente sabe que tem vários outros modelos, o pessoal, né, como você já explicou, dividindo aí tempo de utilização, eventualmente podendo utilizar de outros bens, casa, barcos, né, eventualmente helicópteros. Agora, dentro desse modelo que a Magnolia criou, olhando para o futuro, o que você vê com relação a crescimento, a um crescimento responsável? O que você acredita que a Magnolia o modelo de negócio para os próximos anos? Cabral, como toda novidade, e apesar disso já ser um modelo consolidado, né, em outros lugares, aqui no Brasil ainda é uma novidade para o grande público. Então o que a gente enxerga para os próximos anos é a consolidação e a popularização desse modelo, né? A gente conseguindo trazer cada vez mais aeronaves de perfil complementar para conseguir atender as mais variadas demandas dos usuários. Então, seja como uma solução corporativa, seja como uma solução de transporte pessoal, conseguir atender cada vez um público maior, realmente popularizando a aeronave para alguém que não fazia ideia de que poderia ter acesso a isso, né? E resolvendo problemas, né? Sempre tentando entregar uma solução para o usuário, seja de tempo, seja de custo, seja de conforto, né? E de segurança também, porque voar é infinitamente mais seguro do que a gente enfrentar quilômetros e quilômetros de estrada. Né? Muito bom. Queria agradecer imensamente a sua disponibilidade de vir até aqui para conversar com a gente, abrilhantando sempre esse canal nosso de comunicação, um bate-papo sempre muito agradável, né? Faltou só o nosso cafezinho que a gente vai poder passar daqui a pouco. E no mais, então, agradecendo não só a sua participação, mas essa parceria já de alguns anos, olhando para o futuro como o compartilhado, um caminho para que possa ser popularizado também a marca. Gostei muito dessa visão para o futuro e agradecendo então toda a dedicação para o negócio, fazendo algo tão bonito, tão sólido, né, que é o negócio da Magnolia Cubs, com esse modelo de compartilhamento muito sólido já no mercado. Cabral, eu que agradeço demais a oportunidade. Se eu puder deixar um convite para quem está nos assistindo, encontra a gente nas redes sociais, no Instagram Magnolia Cubs, ou por meio do nosso site magnoliacubs.com.br. Caso tenha alguma dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato, vai ser sempre um prazer atendê-los. Obrigado, Cabral. Muito obrigado. Agradeço a paciência de vocês também de ter chegado até esse ponto nesse nosso Planecast e convidando para o próximo. Então fiquem sempre ligados nas nossas redes sociais para que vocês tenham então acesso aos nossos próximos episódios. Muito obrigado e até a próxima.